E eu queria conversar com você sobre esse texto, sobre o seguinte tema: viver é experimentar constantes interrupções. Viver é experimentar constantes interrupções. Escrevam aí nos comentários aí, quem puder, por favor. Esse texto é um retrato, é uma descrição, é uma foto, é um filme da vida. Esse texto retrata você e eu, a nossa história, a história minha, sua, da nossa família, a história de todos aqueles que viveram, vivem e viverão. Portanto, se nós absolvermos esse texto, esses ensinamentos aqui como uma verdade e praticá-la como um modus vivendi, eu tenho convicção que a gente vai aprender a lidar com os dramas, com as interrupções, com os dilemas da vida de maneira muito melhor. Eu separei aqui 3 tópicos para a gente pensar à luz desse texto que, penso eu, você já leu algumas vezes, seja na igreja e seja na devocional que você faz. Viver é experimentar constantes interrupções. Eu queria pensar com vocês 3 verdades sobre esse texto, extraindo aqui desse texto aplicações para a nossa vida. E eu queria que vocês colocassem nos comentários cada tópico, a maneira de você interagir aqui comigo e a gente não perder o raciocínio. Topa? Então, primeiro tópico. A vida é um experimentar de uma constante readaptação. Coloquem para mim nos comentários, por favor. A vida é um experimentar de uma constante adaptação. Se você perceber, o texto bíblico que a gente começou a ler, do verso 1 ao verso 8, a Bíblia começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de, há tempo de, há tempo de. Há tempo de fazer isso, há tempo de fazer aquilo, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Quando eu olho para essa expressão, há tempo de, me faz entender o que eu estou propondo aqui para você, que a vida é um experimentar de uma constante readaptação. O que é viver, pastor? Viver é readaptar-se. É você viver uma fase, adaptar-se a esta fase e, de repente, ser surpreendido por uma interrupção daquela fase, e aí você começa o ciclo de novo. Você começa a adaptar nesta nova fase que você está vivendo. Por que é uma constante readaptação? Porque você nasce, daqui a pouco você morre. Você lida com o nascimento, você lida com a morte, você lida com o plantar, você lida com o colher. Uma hora nós ganhamos, outra hora perdemos. A vida é uma constante adaptação. Ninguém ganha para sempre e ninguém perde para sempre. Um dia ganhamos, outro perdemos. Um dia celebramos o nascimento de alguém, de um filho, de um parente, de um sobrinho, mas no outro dia choramos a morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de um parente. A vida é este adaptar-se de constante interrupções. Portanto, a vida é um experimentar de readaptações. Você planta, você colhe. E diz a Bíblia, há um dia que nós celebramos um dia de alegria, um dia de festa, mas há aquele dia de choro, de dores. Embora você experimenta na vida alegria, você não vive todos os dias a experiência da alegria. O mesmo é verdade, embora você experimenta dias de muita tristeza, você não vive todos os dias de muita tristeza.
Você vive momentos de alegria e de repente você é surpreendido pela dor. E quando você estava adaptado naquele ambiente da alegria, agora você tem que se readaptar naquele ambiente de dor. Por isso que eu estou aprendendo à luz desse texto de Eclesiastes 3, que a vida é um experimentar de uma constante readaptação a tempo de. O que eu aprendo aqui? Eu estou aprendendo, meus irmãos, aqui nesse texto, que a vida é cheia desses antagonismos. É cheia de ganhar e perder, vitórias, derrotas. É cheia de tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou. Versículo 4 é tempo de rir. Você tem dias de risos, mas também há dias, há momentos de choro. A Bíblia diz que há tempo de espalhar pedra, mas há tempo de ajuntar pedra. Portanto, a vida é um experimentar de uma constante readaptação. Segunda verdade que eu quero destacar aqui, à luz desse texto aqui com você. Preste atenção, coloca para mim nos comentários. A vida é um experimentar de um constante vir a ser. Preste atenção para você entender onde eu quero chegar. A vida é um experimentar de um constante vir a ser. O que eu quero dizer com isso aqui? Deixa eu te explicar, preste atenção. Se de um lado nós sofremos porque perdemos o conforto daquela adaptação, presta atenção. Você está vivendo hoje uma fase na sua vida. Pode ser uma fase do riso, a fase da alegria, a fase do nascimento, a fase boa. E aí você começa a aprender a se adaptar com aquela fase, mas de repente você entra, você é inserido, você é deslocado para uma nova fase. E aí esse processo que você começou a entrar num conforto, eu comecei a ficar confortável naquela fase da alegria, na fase do nascimento, a fase da celebração. Quando eu comecei a encontrar um conforto ali, imediatamente a vida sofre uma interrupção e eu agora preciso aprender uma nova fase, a me adaptar naquela nova fase. Portanto, por isso que a Bíblia diz, e toda a Bíblia explica a própria Bíblia, lembra aquele texto bíblico que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? O que a Bíblia está dizendo? A vida é feita dessas constantes interrupções, dessas constantes fases, que existe a fase do choro, mas a Bíblia diz ela não é para sempre. Existe a fase da alegria, mas a Bíblia também diz ela não é para sempre. O que isso me ensina? O que eu aprendo com isso? Presta atenção aqui. Se você está vivendo a fase do choro, a fase da dor, a fase da dificuldade, do sofrimento, a Bíblia está ensinando para mim e para você que não é para sempre. Você está compreendendo? É uma fase. Então, quando eu começo a entender que há tempo de, eu começo a exercitar o entendimento prático cristão de que, embora eu esteja sofrendo hoje, embora eu esteja passando por um tempo de dor, um período de luto, não será para sempre. Há uma esperança de que eu voltarei a rir, eu voltarei a festejar, eu voltarei a celebrar, porque a vida é uma constante readaptação. Então, o choro pode durar uma noite, mas o texto bíblico diz, mas a alegria vem pela manhã. O que me ensina? Quando as coisas estão ruins, eu não preciso de ficar cheio de mimimi, de coitadismo. É que tudo dá errado para mim, que nada dá certo para mim, tudo que eu faço não tem sucesso, tudo que eu faço não vai para frente, nada funciona. Eu não preciso de ficar coitadismo, porque tem um dia que as coisas não vão dar certo, mas terá aquele outro dia que as coisas darão certo. Agora preste atenção, se quando o dia está ruim, eu não devo ter aquele pensamento de coitadismo, de auto-vitimismo. Por outro lado, no dia em que as coisas vão bem, dia da alegria, da bonança, há tempo de, esse dia de festa, eu também chego ali com o coração entendendo que eu não posso ficar orgulhoso, vaidoso, soberbo, porque aquilo dali é uma fase. Está percebendo como que a Bíblia equilibra? Olha, num dia de dor,
Não fique chorando, lamentando, porque haverá o dia de alegria. Então você tem a esperança. Agora, no dia de alegria, olha, também não fique soberbo não, porque voltará a passar pelo dia da dor. Por isso, a vida é um experimentar de um constante vir a ser. Eu estou aqui, adaptei. E de repente, agora eu preciso de sair desse conforto e me readaptar de novo. Entende? Um dia eu tenho que me adaptar com o nascimento, com a alegria, com o aniversário, com o ganho, com a festa. E quando eu começo a me adaptar, eu sou surpreendido pela dor. E aí eu preciso de começar a me readaptar novamente naquele novo ambiente. Entendendo que quando está ruim, tenha fé que você vai voltar a rir. Quando você está rindo, não seja soberbo ou orgulhoso, porque a dor ainda você está sujeito a vivenciá-la novamente. Agora, terceira e última verdade nesse texto aqui. Há tempo de ir. Há tempo de ir. Preste atenção. Terceira e última verdade, coloca nos comentários aqui para mim. A vida é um experimentar de constantes interrupções. É o tema da minha palavra aqui nessa noite. A vida é um experimentar de uma constante interrupção. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivenciando uma pandemia a nível mundial já há quase 3 meses. Hoje, se não fosse a pandemia, o que você estaria fazendo? Eu estava olhando alguns compromissos, algumas agendas, e de repente você hoje, olhando para a sua agenda, para o seu compromisso, você estaria em outro lugar. Alguém poderia estar fazendo uma viagem. Nós, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, de repente poderíamos estar no templo, reunidos como estávamos acostumados. O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo que a minha agenda, a sua agenda, ela sofreu essa interrupção. Ninguém parou e conseguiu prever uma pandemia, mas a pandemia vem. Ela acontece porque a nossa vida é uma vida de constantes interrupções, me ensinando que eu não sou dono do meu tempo, eu não sou dono do amanhã, eu não sou dono nem do agora. E por isso que o hoje se chama presente, né? Eu não sou dono nem do hoje, é um presente. Então, meus irmãos, se eu estou vivo agora, se eu estou aqui agora, você aí agora, é um presente da graça de Deus para mim e para você. Por que é assim? Porque se fosse diferente, nós seríamos muito arrogantes, né? Tiago, no capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que nós somos como um vapor, que logo se vai, logo se desvanece. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia ainda diz que nós somos como uma planta que hoje existe e amanhã não existe mais. Por quê? A Bíblia está ensinando para mim e para você, nesses episódios da vida, um dia você vivencia uma coisa e no outro dia outra coisa, a Bíblia está ensinando para mim que, na verdade, o que nós precisamos aprender a depender é da graça de Deus, porque nem do presente eu sou dono, nem do agora. A minha agenda, a gente faz planos, a gente escreve compromissos, mas, na verdade, é Deus é que intervém. A nossa vida e a vida é vivenciar, experimentar constantes interrupções. É assim comigo, é assim com você. Logo, tudo aquilo que a gente desenvolve, projetos, sonhos, planos, a gente tem que entender que, na verdade, é só se o Senhor permitir que eles acontecerão. Porque se Ele não quiser, nem do agora eu consigo ser dono. Pastor, então, o que é ser feliz? Agora que está o filé mignon. O que é ser feliz? Ser feliz é aquele que aprendeu a viver essas transições com o coração em paz. Ser feliz é aquele que entendeu que no dia de choro, ele consegue olhar para o dia de choro e pensar e crer. Haverá o dia de alegria. Hoje eu estou chorando, mas eu não posso entrar em desespero, porque eu voltarei a rir. Sabe? O dia que você perde alguém, tem que sepultar um familiar,
Ali você não entra em desespero porque você sabe que haverá um outro dia e um dia em que você vai celebrar alegria, nascimentos, festas, ganhos, porque a vida é assim. Então, à luz desse texto bíblico, eu consigo entender que ser feliz é você saber lidar com esses dramas da vida, sem se quando está dor, sem perder a cabeça, sem perder a fé. Se quando está num período de alegria, também sem ser soberbo, sem humilhar os outros, sem achar que você é o dono do mundo, porque eu estou vivenciando hoje alegria, mas eu tenho noção que um dia eu voltarei a vivenciar dias tristes. A vida mantém-se nessas constantes interrupções para nos ensinar que o equilíbrio é o segredo. E eu vejo isso na história bíblica, meus irmãos. Se você ler Paulo diz assim: eu tanto sei estar humilhado como ser honrado. Ou seja, Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você compreendeu? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na dor, na alegria, no plantar, no colher, no estar calado, no falar, no dia de amar, mas no dia de aborrecer. Eu aprendi a estar contente nesses dilemas da existência humana. Portanto, eu vejo isso em Jó também. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus deu 10 filhos a Jó, deu uma colheita, deu empregados, deu bens, deu saúde, e de repente Deus vai lá e ceifa, tira tudo aquilo que Deus havia dado para ele. E de repente, seus 10 filhos não mais estão com ele, de repente não mais há colheita, de repente não mais há empregados, de repente não mais há bens, de repente não mais há saúde. E o que Jó diz? Você lembra? Ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele está ensinando para mim e para você? Ele está ensinando o seguinte: o que eu tenho, eu entendo que veio de Deus. E se Deus tirou, eu também entendo que também faz parte do plano de Deus. E se Ele quiser voltar a dar, Ele vai voltar a me dar. Portanto, meus irmãos, aqui está o segredo de uma vida feliz. É de você aprender a viver contente em toda e qualquer situação. No dia de choro, não entrar em desespero, porque haverá o dia de alegria. No dia de alegria, não ser soberbo, não humilhar os outros, não levantar o nariz e andar como se fosse Deus na terra. Por quê? Eu tenho que me manter com humildade, porque eu sei que eu voltarei a chorar. Eu tirei aqui, meus irmãos, então, 3 aplicações para a nossa vida. 3 aplicações. Primeira aplicação, coloque nos comentários. Evite contendas desnecessárias. Coloca para mim nos comentários aqui. Evite contendas desnecessárias. Nós estamos vivendo numa época de polarizações. Concorda comigo? Tantas ideias e tantas ideias opostas. Ninguém no nosso tempo, e eu já falei isso com vocês na nossa igreja, quando estávamos reunidos num culto, que ninguém na verdade está buscando a verdade. As pessoas estão buscando ter razão. Não importa se o que eu estou dizendo é verdade. O que eu quero é ter razão. Não é isso que o mundo está ensinando e as pessoas estão procurando? As pessoas não estão querendo mostrar para você uma verdade, as pessoas estão querendo mostrar para você que você está errado. Ela está querendo provar para você, numa discussão, que ela tem razão e que você é errado. Não importa se o que ela está defendendo é uma verdade. O que ela quer defender é a ideia de que ela tem razão. Nós estamos vivendo esta diversidade, essa polarização. Há uma diversidade filosófica existencial. Tem a tese, tem a antítese, mas nós nunca estamos tendo uma síntese. Quando se fala em política, olha a polarização. Quando se fala em igreja, olha, um mundo de tantas ideias diferentes e opostas,
mas nenhuma delas consegue entrar no consenso. As pessoas estão buscando ter razão, e quem busca ter razão e provar que o outro está errado, na verdade está doente. A razão que você busca ter, muitas vezes é uma autoafirmação, e isso é doença. Nós estamos numa geração de gente doente, gente que quer provar a todo momento, a todo instante que está certo, que a sua tese, ela tem razão, mas muitas vezes o que ela diz e o que ela quer provar não é a verdade, mas ela não está preocupada com a verdade, ela está querendo ter razão e mostrar para você que aquilo que você está defendendo, você não tem razão. Então, primeira verdade, evite contendas desnecessárias. Segunda verdade, segunda aplicação e penúltima aqui para nós, evite conhecimentos culturais desnecessários. Meus irmãos, nós nunca tivemos tanto conhecimento, mas tanto conhecimento desnecessário como hoje. Tanto conhecimento desnecessário. O nosso problema não é falta de cultura, o nosso problema é ter cultura demais. Inútil. Eu te provo. Se você parar para pensar, as pessoas hoje sabem de tudo. Elas sabem dos nomes dos jogadores de futebol, todos. Elas sabem dos nomes dos seriados que passam na televisão. Ela conhece o nome dos atores, os nomes de todos. Ou seja, uma cultura desnecessária. Há muita informação, mas informação que não leva a lugar nenhum. Aí que está o papel da igreja. Olha como é desafiador o nosso papel. O nosso papel não é só ensinar uma cultura bíblica. O nosso papel é tirar aquela cultura imprestável que está ocupando espaço na mente de muitas pessoas. Nós temos que convencer a pessoa de que aquilo dali não tem nenhum valor para colocar uma cultura bíblica que de fato tem valor. Portanto, evite conhecimentos culturais desnecessários, não enche a sua cabeça daquilo que não vai fazer e não trazer nenhum sentido para a sua vida e para a sua história. Nosso problema não é falta de cultura, o nosso problema é ter muita cultura inútil. Tanta informação, mas tanta informação que não traz para a minha vida e para a sua vida nenhum valor. Terceira e última aplicação, escrevam aí nos comentários. Evite perder tempo com coisas que você nem sabe se terá tempo para viver. Presta atenção. Evite perder tempo com coisas que você nem sabe se você terá tempo para vivê-las. O que eu estou mostrando aqui para você? Há tempo de, diz a Bíblia. Isso aqui me ensina que eu devo evitar perder tempo com coisas que talvez eu nem terei tempo para vivê-las. Preocupações exageradas. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai ser dos meus filhos, da minha família? Preocupações que talvez nem tempo eu terei para vivenciá-las. Ansiedades. Então, eu queria te desafiar, à luz desse texto, não viva uma vida ociosa. Eu não estou dizendo que é para você despreocupar de tudo, você relaxar, não fazer nada. Não. A vida é um movimento. Não estou chamando você para viver uma vida vazia. Eu estou chamando você para desenvolver os seus dons, os seus talentos, mas entendendo que a vida é uma constante interrupção. E que Deus te ajude a viver contente em toda e qualquer situação, seja nos dias maus, nos dias bons, que Deus me ensine a manter o equilíbrio. E o segredo da alegria é saber lidar com esses dilemas. Quando choro, entender que um dia eu vou voltar a rir. Quando rio, entender que um dia eu voltaria a chorar. O equilíbrio trará para o meu coração e para o seu coração paz. Por isso que a Bíblia diz, há tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero encerrar a minha palavra aqui para você nessa noite dizendo para você o seguinte, qual é o tempo que você está vivendo hoje? Aqui, agora. Você está naquela fase do dia ruim ou na fase do dia bom? Se você está na fase do dia ruim, do dia mau, do dia de dor, de luto, de tristeza, eu quero te encorajar. Ninguém sofre para sempre. Nenhuma dor é eterna. Portanto,
Enche o seu coração de esperança, porque diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se desespere. Não fique com vitimismo, autocomiseração. Não. Entenda que você voltará a sorrir. Ora, se você, por outro lado, está nos dias bons, nos dias de paz, nos dias de nascimento, nos dias de colheita, eu quero dizer, mantenha o coração humilde. Não deixe com que o orgulho e a soberba tome conta de você, a ponto de humilhar pessoas, a ponto de achar que você é independente de Deus. Não. Você está vivendo essa fase? Adapte-se a ela, vivencie nela, mas saiba que de repente você pode sofrer constantes interrupções. Esta é a vida. A vida é um experimentar de constantes interrupções. O que me alegra e a minha esperança é essa. É que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nos dias, no tempo de perder, no tempo de dor, de luto, de tristeza, Ele estará lá. Mas no tempo de alegria, Ele também estará lá. Que Ele te abençoe, que você não entre em desespero, que você não entre no campo do orgulho e da vaidade e que você desfrute do equilíbrio da vida, porque aqui está o segredo para a alegria. Você saber administrar cada um desses tempos com o coração dependente do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a vivenciar esses dramas, porque viver é experimentar constantes interrupções.